Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jaine e a nossa aula de hoje faz parte do projeto Autobiografia, um resgate de esperança. Nessa aula de hoje, nós vamos conhecer personalidades que marcaram história aqui no nosso estado de Pernambuco, no Brasil e no mundo. Vamos conhecer essas personalidades através do gênero textual biografia, que é um gênero que fala sobre a história de vida de cada pessoa, sobre os dados daquela pessoa, o nome, onde ela nasceu, a idade e também os fatos importantes na vida daquela pessoa, tá bom? Então vamos lá conhecer essas histórias magníficas de personalidades que nasceram no nosso estado de Pernambuco e conquistaram o mundo. Pois é. Então vamos lá observar? Mas antes disso, eu quero que vocês tentem descobrir quem será a nossa primeira personalidade. Quem vai ser a pessoa que nós vamos descobrir um pouquinho mais sobre a história de vida dela. Então vamos lá? Vamos observar, vejam se vocês conseguem descobrir. Essa é uma figura, uma personalidade muito conhecida aqui em Nazaré da Mata, em Pernambuco e no Brasil todo, tá bom? Vamos lá observar, vejam se vocês conseguem descobrir. E ele nasceu aqui, ó, em Nazaré da Mata. Olha aí, conseguiram descobrir quem é essa personalidade? Para quem falou, Mestre Anderson, acertou, muito bem, é isso mesmo. Nossa primeira personalidade que vamos falar sobre, conhecer um pouquinho sobre a história dela, é o Mestre Anderson. Então vamos lá, acompanhem comigo e vamos descobrir alguns fatos sobre a vida do Mestre Anderson, tá bom? Olha aí, vamos lá. Acompanhem comigo. Nascido em Nazaré da Mata, Pernambuco, conhecida como capital do maracatu baque-solto, foi criado com forte influência da família sobre o ritmo e, aos 8 anos de idade, passou a participar de encontros musicais. Anderson é cirandeiro respeitado e também mestre do Águia Misteriosa. Participou ainda do Cambinda Brasileira, o grupo de baque solto mais antigo em atividade, com 100 anos de história. Olha aí. Então, vejam só como nós conseguimos descobrir alguns fatos sobre a vida do mestre Anderson através da sua biografia. Olha aí, nós temos dados como a idade, o local de nascimento e os fatos importantes. E essa é uma personalidade muito importante para a cultura de Nazaré da Mata, cultura de Pernambuco e do Brasil todo. Pois é, ela é responsável por levar a nossa cultura do maracatu para muitos lugares, para fora da Nazaré da Mata, de Pernambuco e do Brasil também. Figura muito importante para a nossa cultura, tá bom? Então vamos agora para a nossa segunda personalidade. Antônio Gonçalves de Cruz Cabugá. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar
sobre o sobrenome dessa personalidade, sobre Cruz Cabugá. Vamos lá descobrir um pouco mais sobre a história de vida dessa personalidade? Acompanhem comigo. Cruz Cabugá nasceu no Recife, Pernambuco, na segunda metade do século XVIII. Cruz Cabugá teve um papel muito importante na história de Pernambuco durante a Revolução Emancipacionista Pernambucana de 1817. O logradouro que leva o nome desse revolucionário, a Avenida Cruz Cabugá, é uma das vias mais conhecidas do Recife. Olha aí, vejam só como essa personalidade, essa pessoa foi importante para a história de Pernambuco. Foi um dos responsáveis pela Revolução Emancipacionista Pernambucana, pela emancipação do nosso estado de Pernambuco. É isso mesmo. E ele marcou tanto a nossa história que, em sua homenagem, uma das vias mais conhecidas do Recife foi homenageada. Ela se chama Cruz Cabugá, é uma das mais conhecidas. Vejam só como ele marcou história e seu nome continua sendo levado até hoje na história de Pernambuco. E nós conseguimos conhecer mais sobre a pessoa dele, sobre a vida e sobre os fatos importantes da sua vida através desse gênero tão importante, que é a biografia. Vamos agora conhecer a nossa próxima personalidade. Paulo Regluz Neves Freire. Quem já ouviu falar sobre Paulo Freire? Para quem já ouviu falar, mas ainda não sabe sobre a vida dele, porque ele é um nome tão importante, vamos lá ler a sua biografia para descobrir. Nascido em Recife, no dia 19 de setembro de 1991, Paulo Freire foi um educador, pedagogo e filósofo brasileiro. Ganhou destaque devido ao trabalho que desenvolveu na área da educação popular, voltada tanto para a escolarização como para a formação da consciência política. Então, por isso que Paulo Freire, ele é um nome tão forte e tão falado por sua relevância no estado de Pernambuco, no Brasil e no mundo todo. Paulo Freire, ele é reconhecido pelo papel fundamental que ele teve para a nossa educação. Pois é. Então, vejam só como a gente descobriu fatos importantes e alguns dados sobre a vida dessa personalidade, sobre a vida do Paulo Freire e o porquê ele é tão importante para a nossa educação. Pois é, vamos agora para a nossa próxima personalidade. Agora nós temos aqui a Odailta Alves, uma mulher muito forte, guerreira, e por isso marcou tanto a história de Pernambuco também. Vamos lá conhecer um pouco sobre a Odailta Alves através da sua biografia. Odailta Alves nasceu em 14 de julho de 1979, no bairro de Santo Amaro, e até os 23 anos de idade morou em uma comunidade muito pobre, em um barraco na favela de Santo Amaro, nos arredores do Campo do 11, em Recife. Tornou-se mestra em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente é escritora e trabalha com formação voltada para as questões étnico-raciais. Então, vejam só que importância essa mulher tem aqui para a nossa história de Pernambuco. Vejam só que mulher guerreira, mesmo em meio às dificuldades, ela conseguiu se sobressair na vida, ela conseguiu conquistar novos rumos, ela, através do estudo, tornou-se mestra em linguística, é também escritora e, hoje em dia, luta para levar esperança a essas pessoas.
Essas pessoas que muitas vezes vêm de realidades difíceis, mas ela nos faz enxergar que mesmo em meio às dificuldades, nós podemos sempre ir além, podemos buscar aprender mais e ser mais nas nossas vidas. Pois é. Vejam só, através da biografia da Odailta Alves, nós podemos ter esperança, esperança por dias melhores, não só através da Odailta Alves, mas de tantas outras histórias de vida que são inspiradoras para nós. E vamos agora ler uma das letras da Odailta Alves. Ela diz: que minha cor não seja motivo de xingamento e emudeçam os tons pejorativos que me causam sofrimento. Que meu passado não me plante na escravidão e nunca esqueçam que fui escravizada, mas escrava não. Então vejam a importância da mensagem que a Odailta leva para todas as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que muitas vezes vêm de realidades difíceis e acham que não vão conseguir. É através de biografias de pessoas como a Odailta e tantas outras que nós podemos perceber que é possível sim. Pois é. Então, nessa aula de hoje, nós vimos um pouco sobre as personalidades, algumas personalidades do nosso estado de Pernambuco, que marcaram história, não só aqui no nosso estado, mas no Brasil e no mundo todo, tá bom? E vimos também como o gênero biografia, ele nos ajuda a conhecer mais sobre a vida de cada pessoa, sobre os fatos importantes que aconteceram na vida dessas pessoas, tá certo? A biografia, ele é um gênero que é utilizado com essa função de nos fazer conhecer um pouco mais sobre a vida dessas pessoas, suas obras e suas experiências, tá certo? E na nossa próxima aula, nós vamos aprender um pouco mais sobre o gênero biografia e também sobre a autobiografia, tá certo? Então, um beijo e até a nossa próxima aula.